foi a primeira coisa que... Now the world don't move to the... A tela começou a tremer, no ritmo de um dos homens chutando o banco do passageiro, agarrando-se a uma última esperança de vida. E eu testemunhei um momento da minha vida em que mais estive perto da morte. Oi, eu sou Enzo e sejam bem-vindos ao História de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet, onde eu leio histórias, obviamente de terror, que eu encontrei na internet. Vocês não têm medo da mata? Tipo, das árvores ou desses lugares que, tipo, eles são meio afastados de tudo? As histórias de hoje eu peguei elas no Reddit, foi tipo por... Nossa, como é que... Olha o jeito que eu falei, tá? Mas enfim, foda-se. Não importa. As histórias de hoje eu peguei lá, então, no Reddit, tá? No Reddit. E elas são histórias que se passam nesses lugares, assim, meio afastados de tudo, perto da floresta, elas se envolvem com isso, então... Vamos lá. Oi, Enzo da edição aqui e... Bom, a verdade é que esse vídeo era pra ter 3 histórias, mas elas são bem longas e todas elas têm parte 2. Então, eu decidi dividir elas e se vocês gostarem das histórias, vocês podem deixar aí nos comentários pra eu trazer ou não a parte 2 delas. Fiquem com o vídeo. O link vai estar na descrição do vídeo junto com a minutagem. Enquanto eu estiver contando as histórias, nada vai passar na tela, então tu pode se sentir à vontade pra fazer qualquer outra coisa. Jogar um joguinho, sei lá, fazer o teu trabalho de faculdade. Divirta-se. Pode me deixar aqui em segundo plano, eu não vou me importar. A fita VHS. Eu costumava passar muito tempo na casa da minha avó. Não que ela tenha me criado, mas com a frequência que minha mãe ia e voltava da cadeia ou da reabilitação, ela podia muito bem ter me criado. Isso não quer dizer que eu tive uma infância ruim. Talvez não tão boa quanto a de alguns, mas eu tinha a oportunidade de passar muito tempo com os meus primos. A casa ficava num local muito bonito, na beira de uma floresta. E minha avó realmente sabia cozinhar. Eu gostava muito da minha infância e ninguém podia tirar isso de mim. Na verdade, eu tive uma experiência realmente ruim nos anos que passei na casa da minha avó. Esse dia, na verdade, começou melhor do que a maioria dos outros. Era início de verão, então eu estava de férias da escola e os dias ainda não estavam insuportavelmente quentes. Meus 2 primos, Thomas e Isabelle, tinham passado a noite anterior na casa da vovó comigo. Acordamos todos desarrumados no sofá da sala de estar, porque tínhamos ficado a noite anterior inteira assistindo um monte de filmes antigos. Depois de um café da manhã, farto com panquecas e linguiça, fomos para a piscina e depois voltamos para casa, para brincar perto da floresta. Foi quando a vovó começou a nos chamar lá do deck dos fundos. Ela nos repreendeu por termos deixado fitas VHS espalhadas pelo chão da sala de estar e por não termos arrumado nossa bagunça depois. Mas vovó, não podemos arrumar depois do jogo? Imploramos. Bom, eu estou indo levar essas coisas pro trabalho do avô de vocês e depois vou no mercado. Se quando eu voltar, aquele quarto não estiver limpo, nós sabemos. Respondemos a ela. Ela inclinou a cabeça pro lado e deu um sorriso, e foi até o carro. Não me lembro exatamente de todas as brincadeiras que fizemos aquele dia, mas... A minha prima mais nova, Isabelle, parou de querer participar porque estávamos passando muito tempo na floresta. Aquela floresta não era exatamente assustadora, e na verdade as florestas de conífera sempre foram mágicas para mim. No outono as matas se enchiam de pinhas e bolotas para eu colecionar. Na primavera era povoada por rebanhos de cervos, e o mais especial era o inverno, que com a cobertura que a neve fazia no quintal da vovó, tudo parecia uma capa de CD de Natal. Isabelle amava a floresta tanto quanto eu e Thomas, mas por algum motivo, hoje ela se manteve afastada. Independente da sua hesitação, teríamos que sair mesmo assim, porque logo as nuvens cinzas escuras começaram a se aproximar das colinas.
Entramos dentro de casa e logo as gotas começaram a cobrir as janelas, enquanto começávamos a procurar os pares de fitas VHS e capas que havíamos deixado espalhados pelo interior da casa. Nós não tínhamos assistido nem a maioria daqueles filmes na noite anterior, mas como nós éramos crianças pequenas, havíamos pego todas as fitas e deixadas espalhadas por todos os lados, procurando aquelas que todos concordassem em assistir. Isabelle tinha apenas 5 anos, então ela não sabia ler muito bem. Cabia a Thomas e a mim combinar a maioria das fitas com as suas respectivas caixas. Caso você não tenha crescido perto das fitas VHS, a maioria delas era preta. Essa era a cor padrão. Ocasionalmente, uma ou outra tinha alguma faixa superior de alguma cor diferente, e ainda as mais raras eram aquelas totalmente coloridas. Digo isso não apenas para relembrar um pouco da nostalgia de uma época onde a tecnologia era mais simples, mas também para destacar que o que aconteceu em seguida foi realmente bizarro. Veja bem, as fitas VHS coloridas eram tão raras que nós sabíamos exatamente quais tínhamos. Eram 2 laranjas e uma azul. Ironicamente, a azul não era do filme Blue's Clues. Essa era uma das laranjas. Juntamente com Rugrats, a azul era Monstros S.A. Mas naquela tarde, quando a tempestade realmente começou a se intensificar e a vista pelas janelas ficou completamente obstruída, Isabelle me entregou uma fita e me perguntou a qual pertencia. Eu fiquei bem confuso. Não apenas porque nunca tinha visto aquela fita VHS cor vermelha escuro antes, mas porque também a escrita na frente era algo que eu não conseguia ler. Ei, Thomas, dá uma olhada nisso daqui. Você consegue ler? Thomas ficou tão confuso quanto eu. Na verdade, nenhum de nós lembrava de ter visto aquela fita VHS antes e não teríamos esquecido uma cor tão distinta. Thomas me garantiu que eu não estava louco e que aquela escrita na fita não poderia ser algo em inglês. Decidimos assistir para ver e descobrir o que aquilo era. Embora ela tenha negado, imaginamos que Isabelle tinha pegado outra fita da prateleira quando não estávamos olhando e gostou da cor dela. Thomas colocou a fita no aparelho e eu liguei a TV. A princípio, achamos que não estava funcionando, a tela estava completamente preta, com exceção dos textos na borda que indicava que a fita era caseira. Mas as letras estavam naquela escrita vermelha que eu tinha certeza de que sequer nem compartilhava o mesmo alfabeto que em inglês. Estávamos prestes a tirá-la quando notei que os números do indicador de tempo estavam aumentando, o que significava que estava funcionando e que quem havia filmado o vídeo estava apenas no escuro. Provavelmente algum tipo de vídeo caseiro que a vovó gravou e deixou a câmera ligada durante a noite ou algo assim. Mas por que estaria escrito daquela forma? Talvez devêssemos simplesmente rebobiná-lo para descobrir. Concordo com Thomas que rebobinar a fita fazia mais sentido. Apertei o botão do aparelho e fui sentar no sofá ao lado dos meus primos. Eu esperava que a fita levasse um tempo para rebobinar, considerando a teoria de que a vovó deixou a câmera ligada durante a noite. Mas pouco depois de me acomodar, ouvi o distinto clique da fita chegando ao início. Thomas e eu trocamos olhares confusos, e eu me levantei novamente para apertar o botão de reprodução. A primeira cena mostrava o chão à beira da estrada. Quem estava filmando claramente estava caminhando pela estrada. Minhas suspeitas de que estavam pedindo carona foram confirmadas quando a próxima cena mostrou o cinegrafista, entrando na cabine de um caminhão. O motorista do caminhão olhou para a câmera e sorriu. Ele era um homem velho, de barba grisalha e uma barriga de tamanho considerado. Você está fazendo um documentário ou algo assim? Algo parecido. Foi a primeira coisa que ouvimos o cinegrafista dizer. O tom era alegre. Como se ele estivesse claramente feliz por finalmente tirar os pés da estrada e entrar em um veículo. Ele também tinha um sotaque de algum lugar que minha mente de quarta série não conseguia identificar. A cena continuou com o cinegrafista e o motorista do caminhão tendo uma conversa amigável. O cinegrafista colocou a câmera de vídeo no painel do caminhão, apontando para a estrada à frente deles. Não demorou muito para que nos entediássemos, então decidi avançar mais rapidamente a fita. A cena durou um tempo e eu observei o sol se pôr no horizonte, por trás das árvores, e o céu fresco da noite aparecer na tela. Então a câmera começou a se mover
e parei o avanço rápido. A câmera virou para filmar o caminhoneiro, enquanto ele entrava em um posto de gasolina no meio do nada. Pelo menos era o que eu pensava. Ei, esse é o posto da entrada da cidade, disse Thomas. Olhei mais atentamente e percebi que ele estava certo. Era o posto de gasolina, alguns quilômetros fora da cidade, onde vovó sempre parava para abastecermos e comprar alguns lanches quando fazíamos viagens de carro. Assim que o caminhoneiro entrou na loja, o cinegrafista começou a vasculhar suas coisas, abriu bolsas e compartimentos, pegando coisas aleatórias pelo seu caminho. Eu me apressei a sentar de volta no sofá, ao lado dos meus primos, para poder ter um ângulo melhor da tela. Não demorou muito para ouvirmos um "O que está acontecendo?" vindo da tela. O caminhoneiro havia voltado e não estava nem um pouco feliz de ver o que o seu convidado estava fazendo. Uma briga começou entre o cinegrafista e o caminhoneiro. Pelo menos foi o que eu entendi, pois a filmadora foi deixada cair, então tudo que eu ouvi foi um barulho de briga enquanto a tela mostrava a parte empoeirada debaixo do banco do passageiro. Os sons da luta foram de inquietantes a perturbadores rapidamente. Ninguém mais estava gritando, mas um deles claramente estava sendo sufocado, ofegante e lutando por ar para respirar. A tela começou a tremer, no ritmo de um dos homens chutando o banco do passageiro, agarrando-se a uma última esperança de vida. Isabelle segurou minha mão e sussurrou: "Eu estou com medo." "Está tudo bem." Eu tentei tranquilizar. Mesmo que eu não estivesse tranquilo, é apenas um filme assustador, não é real. Isabelle enterrou seu rosto no meu ombro. Eu segurei a mão de Thomas e apertei. Trocamos um olhar que identificava que ambos sabíamos. Se isso fosse um filme de terror, por que aquele era o posto de gasolina que ficava tão próximo de nós? Os ruídos na tela pararam. Isabelle começou a erguer a cabeça para olhar novamente, mas eu segurei sua cabeça no lugar. O cinegrafista pegou a filmadora debaixo do banco e apontou diretamente para o motorista do caminhão sem vida. Thomas e eu gritamos. Ele estava deitado de forma desajeitada no colchão da cabine. Seu rosto estava roxo e seus olhos vermelhos de sangue. Então a câmera virou. E pela primeira vez, vimos a identidade ou a falta dela, do homem que estava por trás do filme. Ele usava uma máscara de madeira. Era feito para parecer um homem idoso com um nariz grande e bulboso, e olhos tristes e enrugados. Fios de lã cinza estavam presos nela para dar a impressão de cabelos desarrumados e uma barba combinando. A cena cortou. Agora haviam árvores. Isabelle nos perguntou o que havia acontecido, mas não falamos nada. Ela lutou para ver a tela novamente e desta vez eu não resisti. Árvores. Nada além de árvores e terra. E então caiu a ficha. Era tudo muito familiar. A grama, as árvores, os pinheiros, as bolotas. Eram as matas atrás da casa. Meu olhar se desviou para a linha das árvores pela janela. A forte chuva distorcia a floresta. O que antes eu considerava um mundo encantado, agora era um mistério, assustador. Então eu ouvi a voz da vovó, mas não estava vindo da porta da frente, nem do corredor. Vinha da tela. Thomas segurou minha mão tão apertado que doeu, e Isabelle começou a chorar. Bom, eu estou indo levar essas coisas para o trabalho do avô de vocês e depois vou no mercado. Meu coração afundou. A visão da câmera vinha das matas, olhando para trás do quintal dos fundos. Ela se concentrou no deck, onde minha avó falava conosco, e então desceu a câmera para mostrar. Meu coração começou a acelerar ao ver a parte de trás da minha cabeça na TV na minha frente. Thomas estava ao meu lado e Isabelle. Isabelle olhava diretamente para a câmera. Ela parecia confusa, como se não soubesse o que estava vendo. Na tela, Thomas e eu começamos a brincar de pegar. E eu testemunhei um momento da minha vida em que mais estive perto da morte. Enquanto eu corria de Thomas, passei direto pelo cinegrafista, que moveu a filmadora para seguir o meu caminho. Meu coração, neste momento, batia mais alto que a tela. Minha garganta estava tão apertada que mal conseguia respirar. Então o cinegrafista começou a se mover, não em nossa direção, mas em direção à casa. Ele filmou enquanto se dirigia diretamente para nossa sala.
Ele filmou as fitas VHS espalhadas pelo chão e riu. Então, minha avó voltou para dentro da casa. Ela havia esquecido de algo. E o homem se escondeu no armário. Thomas. Thomas. Eu sussurrei. Ele olhou para mim e nossa reação foi a mesma. A tela ficou preta. A mesma tela preta que vimos quando colocamos a fita pela primeira vez. O armário onde ele se escondeu era o mesmo qual eu estava passando ao lado tantas vezes hoje. Cada vez que eu me levantava para rebobinar a fita, ou para passar mais rápido, eu estava apenas a alguns passos de distância. Thomas e eu olhamos para o armário agora, e vimos a porta entreaberta. E na escuridão, um nariz de madeira. E na escuridão, um nariz de madeira e fios de lã cinza desfiados. Tudo o que eu lembro foi de gritar e correr o mais rápido que pude com Isabelle e Thomas. Subimos apressados para o segundo andar e depois para o sótão, nos escondemos em espaços apertados e rezamos para que o homem não nos encontrasse. Depois do que pareceram horas, ouvimos passos e então um ranger dos degraus velhos de madeira. Fechei os meus olhos e solucei. A porta começou a abrir. E então gritamos. O que deu em vocês três? Perguntou a minha avó. E o mundo inteiro voltou. Gaguejamos explicando a ela, duvido que ela tenha entendido, mas levou os nossos testemunhos a sério. Vovó abriu o cofre de armas e pegou um dos rifles do seu marido. Fiquem aqui e eu já volto. Não demorou muito. Assim que ela se certificou que não havia ninguém na casa, ela nos chamou e nos fez recontar a nossa história no sofá da sala. Acho que ela acreditou em nós, mas a polícia não pôde fazer nada. O armário estava aberto, mas não havia nenhum homem de máscara de madeira, fita VHS vermelho escuro ou qualquer pista ou vestígio na floresta que pudesse ser encontrado. Levou um tempo, mas a vida voltou ao normal. A escola recomeçou. Antes que eu percebesse, as tarefas de casa começaram a ganhar mais importância na minha mente que aquela tarde. Em pouco tempo, tudo aquilo parecia só surreal. Apenas 3 coisas me diziam que era verdade. Isabelle e Thomas sempre lembravam da mesma história que eu. Quando ficamos mais velhos, minha avó admitiu que havia ocorrido um assassinato no posto de caminhões e não foi muito tempo antes do incidente. E a terceira coisa é mais recente. Eu o vi novamente. Agora eu estou mais velho, moro sozinho em uma cidade diferente, mas nessa tarde eu me encontrei. Do lado de fora da minha porta estava a mesma fita VHS vermelho escuro. Eu chamei a polícia e enquanto isso eu estou aqui escrevendo a história. De vez em quando eu olho para trás por alguns segundos, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de dar uma olhada no antigo aparelho videocassete na minha estante de TV. Eu não sei se eu devo assistir a fita. Agora vocês percebem que eu menti. A história não é sobre floresta, mas ela se passa perto de uma floresta. Essa história ela é muito boa mesmo. Tem algum detalhezinho assim que eu não gosto. Tá, assim, tipo, a parte lá que ele... Nossa, eu quase morri. Eu passei do lado do assassino e ele não me matou. Como que ele não viu? Como? É cego, sabe? Tipo, tem probleminha de visão. Ou o cara tava realmente muito bem escondido, sabe? Tipo, não sei. O que vocês acharam dessa história? Eu gostei muito dela. Aparentemente, se eu não me engano, eu posso estar completamente errado agora. Mas eu acho que tem uma parte 2 dela. E eu não sei. Vocês querem que eu leia? O que vocês acham? Posso ler. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Desculpa, eu tô meio rouco já. Olha só, a minha voz tá morta já. Se tu ficou até aqui, eu fico muito feliz em saber disso. Comenta concha. Ó, concha. Comenta, ai que conchinha bonita, você fente. Feito. Mas é isso então, até o próximo vídeo. Eu não sei quando eu vou postar o próximo vídeo, eu ainda não tenho uma frequência definida. Então é isso, o vídeo vai ficar por aqui mesmo e até loguinho. Tchau!